Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os nutrientes. O que são os nutrientes? São aquelas substâncias que o nosso corpo necessita, tá? Não sei se você já ouviu essa frase, você é o que você come. Já ouviu falar sobre isso? Bom, os nutrientes, elas são as substâncias que nós vamos encontrar nos nossos alimentos que nós nos alimentamos no dia a dia. Porém, cada um desses alimentos, eles trazem, através desses nutrientes, funções muito específicas para o nosso corpo. E nós dependemos muito desses nutrientes para que o nosso corpo tenha um funcionamento mais adequado e com o máximo de saúde possível para as nossas vidas, né? Então, esses nutrientes são muito importantes. Esses nutrientes eles vão ser encontrados numa diversidade de alimentos, cada um com as suas funções que serão importantes para o nosso corpo funcionar bem. Esses nutrientes eles foram divididos em dois grupos. Um grupo que nós chamamos de substâncias orgânicas e outro grupo que nós chamamos então de substâncias inorgânicas. Tanto as substâncias orgânicas quanto as inorgânicas, elas são importantes para que nosso corpo se mantenha saudável e se constitua bem. Por quê? Porque esses nutrientes são o que compõem as nossas células. Então nós precisamos das substâncias inorgânicas, que nós chamamos de água e sais minerais, e também as substâncias orgânicas, que nós vamos estudar, que são os carboidratos, os lipídios, proteínas e vitaminas. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar especificamente somente sobre as substâncias orgânicas. Numa próxima aula, então, nós falaremos das substâncias inorgânicas. O que vem a ser as substâncias orgânicas? Então, nós dividimos aí em 4 delas. A primeira delas nós chamamos então de carboidratos. O que são os carboidratos? Os carboidratos nós chamamos de os tipos de açúcares que nós encontramos no arroz, na batata doce, nas massas, nos pães, nas frutas, no mel, no açúcar e nos doces em geral. Bom, os carboidratos é aquilo que vai trazer para o nosso corpo energia. Nós precisamos de energia? Precisamos. Mas nós precisamos desse monte de doces? Não estou dizendo que você não possa comer o seu docinho. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa sim dos carboidratos, porém nós precisamos de uma quantidade de carboidratos não muito excessiva, porém nós temos que consumir de acordo com o que nós gastamos de energia. É lógico que se uma pessoa trabalha numa função que ela pega muito peso, que ela tem uma função onde ela gasta mais energia, ela vai precisar consumir mais energia. Agora, se você consome muita caloria, tem um consumo excessivo de carboidrato, mas você não gasta, então você não vai queimar a mesma quantidade que o seu corpo consome. Então, essa sobra pode vir a fazer muito mal para o seu corpo. Nós temos aqueles carboidratos que são oriundos principalmente dos doces, dos pães, das massas, mas nós temos carboidratos aí que a gente considera como os bons carboidratos, que a gente vai encontrar em alguns alimentos e que já até são suficientes para que o nosso corpo tenha a quantidade de energia suficiente que ele precisa. Na mandioquinha, na mandioca, no inhame, na batata doce, no milho, na batata, no arroz integral, no feijão. Então a gente já consome a quantidade de carboidrato. Então por isso que se a gente se alimenta de muitos doces, por exemplo, eu sou um apaixonado por doces, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão isso faz com que o nosso organismo tenha um excesso de quantidade de carboidrato, tá? Bom, vamos falar das proteínas agora. As proteínas são extremamente importantes no nosso corpo. Por quê? Elas ajudam tanto na construção de algumas partes do corpo, então, por exemplo, os nossos músculos, a unha, o cabelo, né? Mas também ajuda a reparar uma perda. Então, toda vez que o nosso corpo sofre algum processo de perda, né, então precisa de uma cicatrização, um ferimento, por exemplo, ou a reposição de novas células, é tão importante que a gente consuma, por exemplo, os variados tipos de carnes, peixes, ovos, queijos, alguns grãos,
Porém, existe pessoas que pensam que as proteínas estão só na carne animal, né? Só no peixe, no frango ou na carne bovina ou na carne suína. Não, nós temos as proteínas que nós encontramos nos vegetais, né? No grão de bico, na ervilha, no feijão, na lentilha, enfim. Então, nós encontramos proteínas tanto em um quanto em outras. Porém, nós sabemos que, de uma forma geral, as carnes são muito ricas em proteínas e os derivados dos animais também, como o queijo, né? Enfim, só vão estar fortalecidas, só vão estar bem se nós tivermos um consumo de proteínas para que eles se mantenham saudáveis, por exemplo, como os nossos músculos precisam, no caso, né? Também. Bom, lipídios. O que são os lipídios? Os lipídios são as gorduras. E aí alguém já vai olhar para mim e vai pensar, mas espera aí, professor, gordura? Nosso corpo precisa de gordura? Sim, nosso corpo precisa de gorduras, né? Por quê? Porque a gordura, ela compõe parte do nosso tecido, do nosso corpo. Então, por exemplo, embaixo da nossa pele, nós temos uma camada de gordura que ajuda a manter a nossa temperatura. Funciona como um isolante térmico, mantendo a temperatura do nosso corpo. A gordura também funciona como uma reserva de energia. Então, nosso corpo precisa. Por exemplo, se a gente pegar a palma da mão, a gente tem uma concentração de gordura aqui, ó, para que quando a gente bate, absorva o impacto. Então, a gente só consegue... Você não conseguiria ficar apoiado pelo cotovelo, né? Não tem gordura nenhuma. Então, a gente precisa, regiões do nosso corpo precisa ter uma concentração de gordura. Só que a gente tem que tomar um cuidado também com essa gordura. Por quê? Porque alguns alimentos já têm uma concentração de gordura, né? Existe uma gordura aí que a gente considera uma gordura até boa, né? Mas existem alguns alimentos que são excessivamente gordurosos e que pode fazer com que essa gordura seja depositada ou armazenada em um lugar que não deveria e causar enormes problemas de saúde, principalmente quando a gente fala das doenças cardiovasculares, que são as doenças do coração e dos vasinhos, que podem causar, por exemplo, um AVC, um infarto, né? Assim como as varizes, né? O colesterol, a obesidade, são todos oriundos aí, por exemplo, de uma concentração de gorduras do nosso organismo, né? Então, aí como exemplo, a gente tem essa imagem que a gente consegue ver que entre os órgãos, por exemplo, aqui a gente tem uma parte do abdômen, existem gorduras. Por que tem que ter gorduras entre os órgãos? Já pensou se dentro de nós não tivesse essa gordura? É como se ficasse tudo solto. Então, à medida que nós corrêssemos, por exemplo, um órgão ia ficar batendo sobre o outro. Então, a gente precisa ter essa concentração de gordura e também embaixo da pele, para manter a temperatura como isolante térmico. Animais que vivem em lugar muito frio, por exemplo, eles têm uma grande concentração de gordura para manter a temperatura do corpo de forma correta. Só que quando a gente vai consumindo muita gordura, ela tende, principalmente em alguns tecidos, e se torna armazenada, como a região do abdômen, por exemplo, né? Então, vai se tornando uma gordura excessiva que pode causar alguns problemas, além de arteriais e, enfim, cardiovasculares, né? A gente pode ter também a questão da própria obesidade, que também pode causar problemas na alteração de pressão, enfim, tantos outros problemas à saúde do nosso organismo. E por último, como a substância orgânica, a gente tem as vitaminas. As vitaminas, elas regulam muitas funções importantes dentro do nosso corpo. E as vitaminas a gente conhece elas pelas letras, né? Então, vitamina A, vitamina C, vitamina D, E, K. A vitamina B, como existe mais de um tipo, existe a B1, B2, B6, B12, então a gente fala que é o complexo B, porque existem mais de um tipo de vitamina. As vitaminas são extremamente importantes. A falta delas causa problemas seríssimos, doenças seríssimas. Caso vocês tenham curiosidade, tem uma aula minha aí lá no canal no YouTube, esse mesmo canal chamado Ciências nas Artérias, que vocês vão lá encontrar uma aula só sobre vitaminas, caso vocês queiram, né, aprender um pouquinho mais sobre as vitaminas. As vitaminas nós deveríamos adquirir elas de que forma? Através da nossa alimentação, principalmente através de frutas e verduras de uma forma geral. Então, os legumes, as verduras, frutas, elas são as fontes mais ricas de vitaminas.
nós não deveríamos consumir vitaminas através de medicação. As medicações elas deveriam ser para um caso emergencial, mas infelizmente hoje é uma das indústrias que mais ganha grana, porque se você chegar numa farmácia hoje, você for na parte que tem vitaminas, você não vai saber nem qual comprar, de tanta variedade de vitaminas e algumas que oferecem lá milagres para a sua vida, porque parece que são assim perfeitas. E tem gente que sai compra um monte de vitamina diferente. E aí não sabe que às vezes acaba adquirindo também um excesso de vitaminas quando utiliza esse tipo de comportamento. Então, na verdade, mesmo vitaminas, a gente deveria consumi-las com uma recomendação médica. Não sair pegando todo tipo de vitamina lá e achar que está fazendo assim um ganho muito grande para o corpo. Por quê? Porque junto com aquela vitamina você está consumindo alguns compostos químicos que normalmente numa alimentação adequada, saudável, a gente não consumiria e que acaba sendo muito tóxico para o seu organismo também, tá bom? Bom, quando nós temos pouca vitamina no nosso corpo, ou seja, tem uma baixa quantidade de vitaminas, a gente chama isso de hipovitaminose. Ou seja, o corpo está com uma falta uma deficiência, uma leve deficiência das vitaminas. Quando algumas vitaminas não existem no seu corpo, fazem falta, não fazem parte do seu corpo, aí você tem um quadro de avitaminose. Tanto a avitaminose quanto a hipovitaminose, as duas fazem mal para o organismo, podem causar algumas disfunções orgânicas e trazer doenças severas para o seu corpo ou até mesmo causar a morte. Bom, então das vitaminas que eu falei, elas são importantes porque elas têm funções específicas. Por exemplo, a vitamina D, ela vai ser muito importante porque ela ajuda a fixar cálcio no seu corpo, né? Ou seja, ajuda a fortalecer os ossos. A vitamina K, por exemplo, ela é importante para que o nosso corpo consiga fazer coagulação sanguínea, a gente não tenha hemorragia, caso a gente passe por um processo de uma cirurgia ou mesmo de um ferimento, né, mais grave. Então, todas as vitaminas são extremamente importantes, tá? Caso vocês queiram saber um pouco mais, assista uma aula sobre vitaminas lá no canal Ciências nas Artérias, tá bom? Então, de uma forma geral, é isso. Uma coisa muito importante, quando a gente pensa em alimentação, pensando em nutrientes, a gente tem que ter sempre a característica de ter a variedade, né? Comer bastante tipos de alimentos diferentes, mas não pode esquecer de ter a moderação. Um docinho é gostoso, é importante, um sorvetinho, lógico que é, né? O consumo dessas coisas a gente gosta, né? Mesmo coisas que não são tão saudáveis como um refrigerante, a gente sabe que de uma forma geral as pessoas consomem, mas o que a gente não pode deixar de ter em mente é que para todo tipo de alimentação a gente tem que ter a moderação. Existe, por exemplo, um princípio que é chamado de pirâmide alimentar, que diz que a gente tem que comer algumas coisas em mais proporção, uma quantidade um pouco maior, e outras em uma quantidade menor, além também de fazer atividades físicas, tá? Bom, essa é a nossa aula número 1 sobre nutrientes e nós continuaremos em seguida, em breve, com a aula número 2, que nesse caso nós vamos falar sobre as substâncias inorgânicas, tá bom, pessoal? É isso aí, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.